Boa noite, meus amados. Você que tem acostumado a acompanhar comigo essa ministração ao vivo, né? Hoje você deve estar estranhando. Essa ministração hoje é com uma hora atrasada, né? É que na hora que eu ia começar, abriu a igreja lá. Aí para não ficar aquele encontro de barulho, eu resolvi deixar passar, até porque a nossa ministração ela fica gravada. Então se você não assiste agora, você assiste amanhã. O importante é que você vai ouvir, vai se entender, né? E assim você vai iluminando a sua vida com essas palavras, né? Não importa que é ao vivo ou não, você não está aqui para me seguir, você está aqui para aprender junto comigo. Então, está na hora de aprender. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente para nós entrar em ação. Né? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, não sei aonde você vai compartilhar. Compartilhe aí para que esse vídeo ele chegue aos ouvidos, ao conhecimento de outras pessoas que necessitados, assim como eu, como você, nós estávamos, ou talvez você ainda está, né, de uma palavra segura, uma palavra que não te traz medo, mas uma palavra que salva do medo, né? Porque para a salvação eterna nós já viemos de lá salvo, a nossa salvação garantida. Então nós precisamos ser salvos sim, mas desses lobos ferozes. Então se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que esse canal venha crescer e venha alcançar mais alma. Sim, esse é o nosso tema de hoje, né? Vamos falar de alma. O tema é graça de Cristo, a âncora da alma. Graça de Cristo, a âncora da alma. Amém, meus amados? Então, eu pedi para você abrir a sua Bíblia aos Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 19. E o tema o versículo diz o seguinte: qual temos por âncora, né, que é o nosso tema, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, preste atenção, além do véu. Então a graça de Cristo, ela penetra dentro de nós, além do véu, que está falando do véu. Quem era o sistema que tinha véu? A lei de Moisés, o templo lá em Israel. Então a graça de Cristo é essa âncora, que ela ancora nas nossas vidas para nos dar segurança. Esta segurança que nós temos, esta segurança que só quem vive a graça de Cristo, ela pode falar que vive segura. Quem vive essa graça de Cristo não anda com medo dos governos, que eles vão fazer ou que deixam de fazer. Quem vive nessa âncora, quem está ancorado nesta âncora chamada graça de Cristo, não pode andar com medo de Satanás. Quem anda ancorado nessa âncora chamada graça de Cristo, não pode ter medo de anticristo, não pode nem esperar isso aí, porque nós andamos ancorados. A âncora, eu vou dar aqui um pequeno desdobro disso aqui. Eu creio que quase todo mundo sabe que a âncora é a segurança do transporte, daquele transporte, no caso um navio, um barco, né? Usa uma âncora para onde parar, esse transporte está seguro, não poder sair dali. E é onde nós estamos ancorados. Nós estamos ancorados na graça de Cristo, aquela graça que nos sustenta, nos dá força,
aquela graça que nos dá iluminação para nossas vidas e que mostra que nós não estamos mais em sombra, porque quem vivia em sombra era o antigo pacto, vivia na sombra, mas nós não vivemos na sombra, nós não andamos na sombra do onipotente, nós andamos na luz do onipotente. Então, aonde há luz, não há sombra. É por isso que o nosso tema é esse: a graça de Cristo, a âncora da nossa alma. E falando de alma, meus amados, é bom, é importante resetar, como é que chama, né? Que a nossa alma, aquilo que se prega por aí, da salvação da alma, a alma não vai para o céu, porque a alma é os nossos sentimentos. A alma é quem sente cheiro, quem sente dor, quem sente alegria, sente tristeza. É a alma que chora, é a alma que dá risada. É a alma que gosta de uma buchada, de um sarapatel. Porque essa é a alma. A alma, meus amados, é o sangue. Então, o sangue que corre em nossas veias, é ela que sustenta, né, este corpo. E isso não pode ir para o céu. Lá no céu não é lugar de sangue. Lá no céu não tem carne, não tem sangue. A alma não pode ir para o céu, porque chega lá vai virar essa mesma bagunça aqui. A minha mesmo vai querer um sarapatel, de preferência do Nordeste. Vai querer uma buchada, de preferência feita pela minha sobrinha Olisete, lá no Nordeste. Essa é a alma. Por isso que nós temos que salvar a alma, mas salvar a alma é salvar as alegrias de viver. Essas alegrias que muita gente já perdeu, as alegrias de viver, né? De se estar reunidos. Nem adianta se reunir, porque aquela reunião não é para trazer alegria, para trazer tristeza. Ainda esta semana eu tive no evento, muita gente lá naquele evento, a maioria se alegrando, mas outra parte triste, porque ela não sabe que a alegria faz parte da alma. Então nós temos que dar alegria para a nossa alma, para que nós venhamos ter paz e alegria de viver nesse mundo que nós vivemos. Amém, meus amados? Então isso se chama alma. Então a graça de Cristo é a âncora da nossa alma. É ela que nos sustenta. É ela que nos traz iluminação, para que essa alma ela viva com alegria, sem medo. Amém, meus amados? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. Primeira Samuel, no capítulo 15. Vamos ver o que dizia o profeta, né? Samuel foi o primeiro profeta. Samuel tinha duas funções: profeta e sacerdote. Aliás, Samuel tinha duas funções, sacerdote não. As duas principais funções de Samuel eram profeta e juiz, né? Levantado por Deus. Vamos ver o que ele diz aqui. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor
tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em se obedeça a sua palavra? Essa foi a pergunta que o profeta fez ao povo, né? Deus tem esse prazer em sacrifício? O quanto se obedeça a sua palavra? É o que hoje nós vemos por aí. Pessoas fazendo sacrifícios, mas não obedecem a palavra. Não obedece, até confessa que crê. Mas como uma pessoa pode crer na palavra se ela não obedece a palavra? Né? A palavra diz que a Páscoa só os judeus podiam praticá-la. Mas a pessoa não obedece a esta palavra, ela pratica a Páscoa, porque a Santa Ceia é a Páscoa. É a Páscoa. Né? A palavra diz que nós fomos batizados no seu sangue, lá na cruz. Então as pessoas desobedecem a palavra e se batizam nas águas. Então é isso que o profeta está tentando dizer. Deus ama mais um sacrifício do que a obediência à sua palavra. Não, meus amados, tem que obedecer a palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor do que sacrificar. Né? E o atender, né? E o atender melhor do que a gordura de carneiros, né? O povo fazia seus sacrifícios. Né? 22. Porque a rebelião é como pecado. Por isso que eu não gosto de rebelião. Né? O povo, os que desobedecem a palavra, até diz que lá no céu houve rebelião. Rebelião no céu, aonde vivia e vive, né? O onipotente, conhecedor de todas as coisas, de todas as ciências. Deixar fazer uma rebelião lá no céu, isso é incrível. É incrível. Mas a pessoa que desobedece a palavra, diz que foi feita a rebelião lá no céu. Bem, a rebelião é como pecado de feitiçaria. Feitiçaria. Eu não apoio rebelião. Não apoio rebelião. E a abstenção é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Né? Essa passagem, meus amados, o contexto disso aqui, se eu ler o versículo todo, nós vamos ler o 23, né? Até o 23. Vamos ler o versículo todo. Rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Então, de quem a palavra está falando? A palavra está falando do povo e de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Levantado por Deus? Não. Saul não foi ungido por Deus. Quem foi ungido por Deus aqui foi Davi. Saul se rebelou. Saul juntou o seu povo e se rebelou. Né? Aquele povo queria um rei. Então, a rebelião ali, que até antes não tinha rei. Quem era o rei de Israel? Era Deus. Enquanto o povo de Israel tinha Deus como seu rei, eles nunca perderam a batalha. Mas a partir do momento que se rebelaram, pediram um rei, e Deus apenas consentiu, eles querem um rei, eles não querem mais eu, então levanta o rei para eles. Aí, mandou Samuel levantar Saul. Mas Deus não ungiu Saul.
como rei. O rei era Davi. Então começou aqui a rebelião. É o que nós vemos por aí, rebeliões contra a palavra de Deus. A palavra diz para fazer isso, eles não fazem. Faz uma coisa totalmente diferente do que se diz a palavra. Então, são rebeliões, né? Jeremias também, Jeremias, no capítulo 1, versículo 11 e 12. Versículo 11. Veio ainda a mim a palavra do Senhor. Ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi. Jeremias respondeu: vejo uma vara de amendoeira. 12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para sempre. Então, Deus vela sobre a palavra dele. A palavra, se você põe à prática a palavra de Deus, Deus confirma, Deus põe um carimbo lá e as coisas dão certo. Mas quando a pessoa se rebela contra Deus, faz algo que não está na palavra dele, que não está alinhado com a palavra deles, as coisas não dão certo. Deus não ouve o que esse povo fala, porque eles falam palavras que não estão alinhadas com a palavra deles. Então, tudo que nós formos fazer tem que estar alinhado com a palavra de Deus, para que ele bata o carimbo e aceite a nossa palavra. Uma das coisas, por exemplo, que eu tenho notado, o povo não tem prosperado. O povo busca a prosperação, mas nunca prospera. Busca saúde, mas nunca tem. Busca libertação, mas nunca se liberta. Por quê? Não estão alinhados o que fazem, não está alinhado com a palavra. Está alinhado com seus desejos, com as suas vontades, e não com a vontade de Deus, né? E isso é uma das coisas que nós vamos aprender, começamos na quarta-feira, né? E vamos continuar aprendendo isso aí. Que quando você alinha a sua vida, as suas palavras, quando você põe à prática essas coisas, com a palavra de Deus, ela não dá errado. Não tem como dar errado. Porque ele está dizendo aqui: eu velo sobre a minha palavra para fazer-a cumprir. Para fazer-a cumprir. Mas o povo não tem velado sobre a palavra de Deus. Tem clamado Deus, mas em outras palavras, em outras direções, que não está sobre a palavra dele. Aí não tem resultado, né, meus amados? Lucas, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo do 3 ao 6. Versículo 3. E quando em um dos barcos, que era, Lucas está narrando aqui uma palavra, é bom que nós sabemos, né? Eu sempre gosto de explicar isso, porque você vai crescendo na palavra, na direção da palavra. Lucas não era um apóstolo, Lucas era um médico com entendimento em ciência. Mas Lucas não era um apóstolo, Lucas não era um judeu.
Lucas era um gentil, um médico gentil, escritor, né? Mas não era um apóstolo, nem era judeu. Então Lucas está narrando uma coisa aqui que ele ouviu falar, né? É muito bem ser ver esse ponto. Vamos lá, o que Lucas está narrando aqui. Enquanto um dos barcos, que era de Simão, né, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, este Simão aqui é Pedro, né? Disse a Simão, faz-te, né? Faze-te ao largo, né? Ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E ele lançou a rede, e foi grande a sua pesca. Versículo 6, se eu ler logo o versículo 6. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe, e rompiam-se-lhes a rede. Porque Pedro lançou a rede sob a palavra. Então, se nós se lançarmos sobre a palavra de Deus, não tem como dar errado nas nossas vidas. Amém, meus amados? E quando eu falo se lançar, que é uma coisa que nós vamos tocar muito nas quarta-feiras, da agora em diante, é pôr a palavra no seu local. Né? A palavra tem que ser colocada no seu local. Só um exemplo aqui, né? A palavra Jesus Cristo. Se essa palavra Jesus Cristo, falada há 2000 anos atrás, a palavra estava correta, colocada no seu local. Jesus Cristo, né? Jesus, aquele homem que andava lá no deserto, e Cristo, o Espírito que estava dentro dele. Então, a referência há 2000 anos atrás era Jesus Cristo. Mas passaram-se 2000 anos. O Jesus morreu. Quem foi que ressuscitou? Cristo ressuscitou. Então hoje a palavra, se você tem que pôr essa palavra aqui, então ela tem que ser colocada como Cristo Jesus. Quando você faz a palavra, você coloca a palavra no seu lugar, a palavra tem poder. Mas quando você troca de posição, a palavra fica sem efeito. Não tem efeito na sua vida. Não faz efeito. Você ainda tem que agradecer se aquela troca de posição não te trazer problema. Você ainda tem que contar com isso, né? Você tem que dar graças a Deus. Aquela palavra que você trocou de lugar, ela não te trouxer problema. Porque a palavra colocada hoje é Cristo Jesus. Não é Jesus Cristo, é Cristo Jesus. Nós lemos até o 6, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 7. Presta atenção quando você lê, meus amados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 7. Pois esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus.
A vossa santificação. É a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa palavra santificação que se encontra aqui, se você prestar atenção na sua Bíblia, ela está com S minúsculo. Então, esta palavra, ela quer dizer o quê? Agiasmo. O que é agiasmo? Você se livrar de coisas imundas. Se livrar de coisas que vai te trazer problemas. Ou, por exemplo, você não pode sair bebendo à torta e à direita. Isso se chama-se agiasmo, se livrar do mal. É a palavra santificação com S minúsculo. Mas quando a pessoa lê, não presta atenção no que está lendo, acha que essa santificação é para a vida eterna, para viver no paraíso. Mas não, o que Deus quer é que você se livre dessas imundícies por aí, essas rodinhas, né, de pessoas mundanas. É isso que Deus quer. Quando você faz isso, você é abençoado. Deus age, Deus bate o carimbo, porque você está agindo corretamente. Né? Que vos da vossa santificação, né? Da santificação com S minúsculo é agiasmo, né? Que vos abstenhas da prostituição. Olha do que é a santificação aqui. Não é para ser santo, que essa carne não tem como ser santa. Nunca foi, nunca será. Nunca foi, nunca será. O santo que tem aqui é o Espírito de Deus nas nossas vidas. Essa é a nossa santificação. Não é dessa carne. Infelizmente, as pessoas querem ser santa na carne e nunca acontece. Quando a pessoa quer ser santa na carne, ela acaba profanando o santo que é o Espírito Santo. Mas quando ela reconhece que a santidade que há nela não é roupa, não é carne, é o Espírito de Deus, aí ela procura andar direito, né? Fugir de roda de escarnecedores, né? Fugir, que nem está a palavra está dizendo aqui, de prostituição. Versículo 4. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Vê a santificação. Você vê que isso aqui não é santificação para o paraíso. É a santificação agiasmo. Fugir daquilo que é profano. O próprio corpo em santificação e honra. E honra, né? 5, vamos ler até o 7. 5. Não com desejos lascivos. Não com desejos lascivos. E isso se chama-se agiasmo. Eu tenho que falar e bater na tecla para que fique gravado na sua mente. O que é santificação agiasmo e o que é santificação de Deus, seria o Espírito dele em nós. Lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, aqueles gentios que ainda não tinham se convertido, né? Versículo 6. Versículo 6. E que nesta matéria, na carne, a carne que nunca vai ser santa, nunca vai ser santa. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude. Olha a santificação. Isso é agiasmo, não é santificação. A única coisa santa que nós temos é o Espírito de Deus em nós. A seu irmão, porque o Senhor
contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. É o vingador, claramente, é o vingador. Né? 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Você vê que a santificação continua na carne, que não é uma santificação, é agiasmo. Você tem que se livrar das coisas profanas deste mundo, né? Para que você venha dar bom testemunho a Deus. Para a impureza, e sim para a santificação. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia na Tito, no livro de Tito. Livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 14. Versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Exclusivamente seu. Então nós somos propriedade de Deus. Mas infelizmente, por aí, não crê nesta palavra que está escrito. Porque se nós somos propriedade de Deus, como pode um Satanás se apossar de nós, nós somos a propriedade particular de Deus, né? Exclusivamente, talvez a sua Bíblia esteja particular, na minha aqui, como é um pouco mais nova, está exclusivamente. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus, ou tem uma sociedade aí nesse meio, com Satanás? Porque segundo as conversas que a gente ouve por aí, é que existe uma sociedade nesse meio. Uma hora você é uma propriedade de Deus, exclusiva de Deus. Outra hora Satanás já está de posse de você. Aonde existe isso, meus amados? Isso não pode acontecer. Como que Deus vai perder a sua propriedade para um Satanás, um ser, sendo Ele o poderoso de todas as coisas? Você consegue entender que as pessoas não crescem na sua vida, na sua totalidade, né, na espiritual, financeira, conjugalmente, familiarmente, saúde? Por quê? Porque não põe na prática a palavra dele aqui. Porque se põe na prática, ela vira uma propriedade particular de Deus, uma propriedade exclusiva de Deus, e não há quem toque nela. Não tem Satanás, não tem nada que toque nela. Ela vira uma propriedade protegida de Deus, né? Mas infelizmente não é o que acontece por aí. As pessoas não é essa propriedade exclusiva de Deus, né? Não é. Ela vive numa sociedade exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, no capítulo 7. Mateus 7, versículo do 24 ao 27. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Olha, não basta ouvir
Não basta pregar, ela tem que fazer o quê? Praticar. Tem que praticar. É isso que eu vou ensinar. Já comecei quarta-feira, né? E durante essas quarta-feiras eu vou ensinar sobre isso, né? Não adianta você falar ou ouvir se você não praticar. Não adianta você fazer jejum se você não praticar a palavra de Deus. Não adianta você fazer oração se você não entra em ação. Não adianta. Então, meus amados, é isso que nós temos que tomar posição, né? Praticar o que está escrito. Somente o que está escrito. Se alguém te mandar praticar outra coisa que não esteja escrito, não aceite. Não aceite. É rebelião. É rebelião. Você está se rebeliando. A palavra as pratica. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impacto, né, com impetos contra aquela casa, que não caiu. Lógico, ela está firmada na palavra. Ela não está firmada em campanha, fogueira santa. Ela não está firmada nisso. Ela não está firmada em jejum. Ela está firmada na palavra. E quando a pessoa está, essa âncora, você está com essa âncora na sua vida, a sua vida, ela permanece ali, naquele ponto. Né? A âncora te faz ficar ali naquele ponto. Aí quando você está ancorado na palavra de Deus, meus amados, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com impeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Essa é aquela pessoa que ela diz que crê no que está escrito. Ela confessa que crê no que está escrito, mas não pratica. Ela não pratica. Ela diz que Deus é dono da vida dela, mas não demora muito, aparece um sócio na vida dela, aparece um Satanás na vida dela. Então, essas pessoas, elas não estão ancoradas na palavra de Deus. Elas estão ancoradas em palavras de homem, não de Deus. Amém? No livro de Salmo, em Salmo 35, Salmo 35, no versículo 27, diz assim, ó, cante de júbilo, né? Cante de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor
que se comprases na prosperidade do seu servo. Se comprases na prosperidade do seu servo. É isso que quando você ancora a sua vida financeira aqui nesta palavra, ela dá resultado, porque está alinhado com a palavra de Deus. Mas quando você pega um envelope e põe R$100 querendo prosperar, não está alinhado com a palavra de Deus. Não está. Amém, meu irmão? Volta um pouco mais ainda. Gênesis 26. Gênesis 26, versículo do 1 ao 6. Vamos ler até nós não querer mais aqui, bora. Gênesis 26, a partir do 1. Sobreveio fome à terra, além da primeira. Então, isso quer dizer o quê? Gênesis. Aqui não fala de Apocalipse, está falando de Gênesis. Então, quer dizer que já havia fome naquela terra. Não é porque existe uma fome ali e outra acolá que Jesus está voltando. Não. Fome sempre existiu e sempre existirá. Porque está na palavra. Não é volta de Jesus coisa nenhuma. Isso é gente desatualizada. A primeira havia nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistasse com Abimeleque, rei dos filisteus. 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Não desça ao Egito. Vai pela minha palavra. Não desça ao Egito. Fica na terra que eu lhe disser. 3. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. 4. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras na sua descendência. Serão abençoadas todas as nações da terra. Então, Isaac, ele foi abençoado, ele obedeceu a palavra. Ele queria sair daquele local, ia descer para o Egito. No Egito tinha fartura. Lá onde ele estava não tinha, em Gerar não tinha fartura. Estava um ano de seca lá, uma sequidão que só Deus na causa. Mas Deus disse: ó, fica aqui, ó. Tá seco, não tá? Fica aqui. Eu vou te prosperar. E o que é que Isaac fez? Atendeu a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus. Então ali foi abençoado Isaac e o rei daquela terra. Todo aquele reinado foi abençoado por Isaac, como diz a palavra, né? 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Outra palavra que eu vou provar para você, que as leis de Deus não são os mandamentos de Moisés, não são as leis de Moisés. As leis de Deus é lei de Deus, as leis de Moisés é lei de Moisés. Os mandamentos de Moisés é mandamento de Moisés. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que obedecer, a palavra está dizendo aqui para você obedecer a lei de Deus. Nós estamos em Gênesis. Obedecer a lei de Deus, não a lei de Moisés. 6. Isaac, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de
sua mulher, disse: é minha irmã. É minha irmã. Uma coisa aqui que eu acho que vou fazer uma retificação. Perguntando os homens daquele lugar a respeito da mulher, disse: é minha irmã. É Abraão, né? Abraão é Abraão, a palavra é Abraão. Então Abraão falou: é minha irmã. Na verdade, Abraão não estava mentindo, porque Sara realmente era irmã de Abraão por parte de pai, né? Então Abraão não mentiu, ele falou a verdade. Minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me mate por amor de Rebeca. Por amor de Rebeca. Eu fiz uma misturada aqui. Abraão é Isaac mesmo, ela está com a palavra com Isaac. A palavra está com Isaac. E Rebeca, que era a mulher de Isaac. Porque era formosa e de aparência. 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. 9. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a mim, irmã? Respondeu Isaac: porque eu dizia para que eu não o morra por causa dela. 10. Vamos ver se nós pulamos aqui um pouco. Para o versículo 12 logo. Aí semeou Isaac. Você pode ver na sua casa na íntegra. Aí na sua casa. Semeou Isaac. A história é meio comprida. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. 13. E enriqueceu-se o homem, né? Prosperou, ficou riquíssimo. 14. Possuía ovelha, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. 15. Por isso lhe entulhava todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Dá mais uma pula aí, lá para o versículo 27, para nós não demorar muito, a hora está se adiantando. Mas você pode ler na íntegra aí na sua casa, que é uma história muito bonita. Pula para o 27. 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Aluzat, e ficou comandante do seu exército. 27. Disse-lhe Isaac: por que viestes a mim? Pois me odeias e me expulsaste do vosso meio? 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. 29. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado de Deus, numa terra sequíssima. Isaac foi abençoado e aquele povo foi abençoado através de Isaac. Né?
a ponto deles pedirem uma aliança entre si, de inveja de Isaac, de ver que Deus era com ele. Por que Deus abençoou Isaac? Porque Isaac obedeceu a palavra. Isaac pôs na prática aquilo que Deus mandou. Hoje a igreja que se chama de Cristo não põe na prática a palavra que está escrita, põe na prática o que o pastor manda fazer. Aí eles põem na prática. E isso não dá certo. Amém, meus amados? Temos mais umas 4 passagens aqui, ainda em 2 de Coríntios. Segunda de Coríntios, no capítulo 8, versículo do 7 ao 9. Versículo 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, né? Como, porém, em tudo manifestais, né? A palavra continua, superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em tudo cuidado, e em nosso amor para com o vosso, assim também abundeis nesta graça. Amém, meus amados? Então, se você pratica a graça de Cristo, que é a palavra de Cristo, tudo que você fazer, você vai prosperar. Mas o povo não está praticando. É incrível saber que a pessoa diz que é cristão sem eu praticar a palavra de Cristo. Sendo que o Evangelho é o manual do cristão. Mas as pessoas rejeitam o Evangelho e vai praticar a lei de Moisés. Amém, meus amados? Eu li tudo, versículo 8, tem mais 2 versículos. Não vos falo na forma de mandamento de Moisés, né? Na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros, né? E sinceridade do vosso coração, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, você lembra que lá no começo eu falei que a palavra hoje era Cristo Jesus. Paulo pôs aqui Jesus em primeiro lugar. Por quê? Essa palavra não foi escrita essa madrugada, foi escrita 2000 anos atrás. Então, há 2000 anos atrás, quem era o dono do rei? Quem mandava? Jesus de Nazaré. Ele estava no reinado de Jesus de Nazaré. Nós não estamos no reinado de Jesus de Nazaré. Nós estamos no reinado do próprio Deus. Amém? Do Cristo que ressuscitou. De Jesus Cristo, que, sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasse ricos. Tem 10? Tem não. Efésios, um pouquinho mais na frente, capítulo 3, versículo do 4 ao 8. Versículo 4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo. Ministério de Cristo. 5. O qual em outras gerações atrás, tempos atrás, não foi dado a conhecer. Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foste revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito
6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e comparticipante da promessa em Cristo Jesus, não é em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, não é por meio da lei de Moisés, é por meio do Evangelho. 7, do qual fui constituído, Paulo foi constituído ministro conforme o dom da graça, conforme o dom da graça, não é conforme a lei de Moisés, a Torá, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém, meus amados? Aí quando você ancora a sua vida nessa graça de Cristo, a sua vida vai de vento a popa, é assim que se fala, não tem limite. Quando você ancora a sua vida nessa graça de Cristo. Amém? Jeremias, lá em capítulo 17, versículo 7 e 8, tem mais duas passagens. Versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Amém, meus amados? Versículo 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O que é que você está entendendo? Se você ancora a sua vida na graça de Cristo, não importa o que aconteça lá fora, lá em Brasília, lá onde quer que seja, a sua vida não vai estancar. A sua vida vai continuar dando fruto. A sua prosperidade, se eu falar mais claro, a sua prosperidade, ela vai continuar prosperando. Amém? E Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 55, Isaías 55, tem mais essa outra passagem, versículo 8 ao 13. Versículo 8. Porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos. Deus falando pelo profeta Isaías. Não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim diz. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá,
não torna, para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e o pão ao que come. Meu amado, tem como dar errado quando você ancora a sua vida numa palavra dessa? Tem como dar errado? Não tem como dar errado. Agora, quando você ancora a sua vida num envelope, numa fogueira santa, num jejum, numa oração, ó, a sua vida só vai de águas abaixo. 11. Vamos ler até o 13. Assim será a palavra que sair da minha boca. Da minha boca. Não voltará para mim vazia. Não voltará para mim vazia. Mas fará o que apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, você, a tua vida está ancorada em Cristo Jesus. A palavra dele, quando sai para a sua vida, ela tem que dar fruto. Agora, quando a sua âncora não está ancorada em Cristo, essa palavra, ela não vai voltar para ele vazia. Ela vai dar fruto na vida de outro. Na vida de outro. Mas ela não volta para ele vazia. 12. Saireis com alegria e em paz. Sereis guiados aos montes e aos outeiros. Romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterna que jamais será extinta. A palavra de Deus ela é eterna. Assim como as suas leis são eternas. Nós vamos conhecer muito isso nas quarta-feiras. E para nós encerrar hoje, abra sua Bíblia em Efésios. Para nós encerrar com todas as sortes de bênção, Efésios capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Tudo quanto pedimos. E eu quero ensinar você nas quarta-feiras agora, durante as quarta-feiras, não nessa quarta-feira agora, mas durante as quarta-feiras, nós vamos passar por isso aqui. Né? Porque onde vão falar o ser humano, mas, né? O ser humano, ele não cresce, ele não prospera, porque ele só sabe pedir. É pedir, pedir, pedir. Você não deve pedir. Você tem a palavra de Deus. Então você tem que dar ordem na sua vida. Você tem que dar ordem para que aconteça na sua vida. E não pedir. Se você está com a ferramenta que você precisa, é a palavra de Deus. Você está ancorado, né? Você tem que dar ordem. Você não pedir. Quando a pessoa pede, é porque a pessoa não tem poder. Não tem nada. Não. Tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém, meus amigos? O poder de Deus, ele não opera numa... O poder de Deus, ele não opera numa fogueira santa. O poder de Deus não opera numa santa ceia que também não existe. O poder de Deus, ele não opera no jejum. O
poder de Deus, ele opera em nós. Opera em mim e opera em você. Ele opera em nós, o poder de Deus. Porque Deus, ele está em mim, está em você, está em todos nós. E quando nós reconhecemos isso, que ancoramos a nossa vida nesta palavra, nesta sabedoria, não tem como dar errado. Amém? Paz eterna a todos vocês. E todos vocês sejam abençoados pela graça de Cristo. Não somente hoje, mas todos os dias da sua vida e em todas as áreas da sua vida. Amém? Quarta-feira eu quero encontrar você aqui para nós estudarmos, né, a sabedoria de Deus. Eu vou ler as cartas que eu escrevi sobre a sabedoria de Deus para nossas vidas. Se você pôr elas na prática, não tem como dar errado a sua vida. Você vai prosperar. Aquilo que tanto você quer vai acontecer. Amém? E até lá.